com a crise estabelecida pela intentona golpista de ontem, se abriu a necessidade e a possibilidade de uma nova política militar que afronte a tutela, que mude as relações das Forças Armadas com o Estado, ou se deve manter na mesma política conhecida como tática de apaziguamento, com uma correçãozinha aqui e outra acolá? Com a palavra, Valério Arcari. Eu concordo muito com a última intervenção do Zé. Queria cumprimentá-lo, acho que foi de grande lucidez. É muito cedo para fazer uma avaliação do governo, portanto, sejamos muito prudentes, muito equilibrados. Uma semana é muito cedo, mas há uma disputa evidente de destinos, né? Há um problema mais de fundo, que é para onde vai o Brasil. Creio que a primeira semana, sejamos justos, começou com 5 medidas de grande impacto e progressivas. A reconstituição do Fundo Amazônia, o prazo de 30 dias para o fim do sigilo de Estado, evidentemente, o Bolsa Família, os R$ 600, os 150 para as crianças, a merenda escolar, e por aí vai. São medidas claramente progressivas, né, que apontam na direção de um compromisso com o que foi a orientação da campanha de oposição a Bolsonaro. Portanto, a ideia de que as necessidades da classe trabalhadora, da maioria oprimida, são prioritárias, que o compromisso fundamental do governo é garantir que haja um aumento do salário mínimo, que haja uma recomposição da renda média. Nós vimos que há uma redução do desemprego em torno de 8%, para patamares que já são inferiores àqueles que existiam antes da pandemia, mas com queda da renda média. Então, a orientação da elevação do salário mínimo é progressiva, tem um impacto sobre toda a escala salarial. Tudo isso são movimentos da primeira semana que merecem apoio. Por outro lado, há uma pressão fortíssima do mercado financeiro, dos grandes grupos capitalistas, para que o Haddad assuma o compromisso com o que é defendido como responsabilidade fiscal, ou seja, para que o Haddad tenha compromisso com a rolagem da dívida pública, aceitando os patamares que se estabeleceram como o 11º mandamento oculto de Moisés, que é que a dívida pública não pode ir além dos 70% do PIB. Portanto, há uma disputa que envolve um pouco de tudo, envolve o papel do Estado para impulsionar a redistribuição de renda, o crescimento econômico, a industrialização, o papel das estatais, o lugar da Petrobras. É nesse marco que entra a questão militar. Nós temos um movimento de extrema-direita com um núcleo duro fascista, com capacidade de mobilização de massas. Vamos lembrar do último dia 7 de setembro, não vamos... Quer dizer, o 8 de janeiro foi ontem. Claro que foi uma mobilização com alguns poucos milhares, mas uma articulação minuciosa, orquestrada, preparada para precipitar uma aventura golpista. Então, nós estamos numa conjuntura que, infelizmente, como você disse, não há paz entre o Natal e o Carnaval. É tensão, é máxima luta de classes. Hoje foi o primeiro dia de mobilizações de resposta. Creio que aqui é um calendário de mobilização de massas que tem que ser construído pela Frente Brasil Popular, pela Povo Sem Medo, pelos partidos de esquerda, pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, pelos movimentos feministas, o movimento negro. Sem mobilização social, são os setores mais conscientes de vanguarda, demonstrando que há uma urgência para que se tomem medidas que correspondem ao drama da vida das amplas massas. As transformações não serão possíveis e o governo vai se fragilizar.
É nesse contexto que entra a questão militar. Tem que ser investigado qual é o grau de responsabilidade de oficiais das Forças Armadas com a aventura golpista de ontem. E quem teve cumplicidade tem que ser punido, tem que ser investigado e, eventualmente, condenado e preso. A mão não pode tremer, Breno. Se a mão tremer, começamos mal. Zé Dirceu, além da necessidade, criou-se a possibilidade de mudar a política militar e tentar desmontar a histórica tutela das Forças Armadas sobre o Estado? Bem, nós temos dois momentos políticos e históricos. Mudanças em relação ao artigo 142 da Constituição depende de uma maioria parlamentar, então não estão na agenda. O mínimo que se pretende é até que os militares voltem para os quartéis, absolutamente não declarem, façam e atuem politicamente, muito menos do ponto de vista político partidário, se atenham às suas funções profissionais e que haja uma rediscussão, nesse momento, do livro branco, do plano do Congresso Nacional já aprovou uma política estratégica de defesa nacional e se avalie, frente às mudanças geopolíticas do mundo e à realidade, depois da guerra da Ucrânia, da pandemia, da exceção da China, do Irã, da Turquia, da Rússia, dos novos players internacionais como a Nigéria, a Indonésia, o papel do Brasil na América do Sul, tudo isso, as relações com os Estados Unidos, nós vamos continuar tendo um exército de recrutamento obrigatório, serviço militar obrigatório, e um exército profissional. O exército vai se concentrar nas suas funções específicas militares, ou vai acontecer, como já acontece aqui, ou aconteceu no México agora, assumir uma série de tarefas civis. Porque as Forças Armadas não deviam ter poder de polícia sobre os rios e os mares ou sobre as fronteiras. Isso é guarda de fronteira e guarda-marinha. Não devia ter o Calha Norte ou o Projeto Rondon. São programas civis. Nem a defesa do espaço aéreo, sim. Mas não o controle do espaço aéreo. Isso é civil. Qual é o que nós queremos? Agora, é preciso debater publicamente o papel das Forças Armadas. Eles têm hospitais próprios, educação própria, inteligência própria, justiça própria, um sistema previdenciário único, só eles têm aposentadoria em tempo integral, ganharam verba de apresentação, ajuda de custo, gratificação de habilitação, ou seja, eles passam 1/3 do tempo dos 25 anos na ativa, estudando e recebem para isso, é gratuito o ensino e ainda recebe. E os seus salários foram dobrados. E tem uma série de vantagens que o Bolsonaro foi acrescentando. O que era 5% do salário por causa de tal situação passou a ser 15%, o que era 10% passou a ser 30%. Então nós estamos formando uma casta. Né? Clubes militares, educação militar, apartamentos e casas militares, hospitais militares, justiça militar, inteligência militar. A sociedade precisa debater isso legitimamente. Não é possível que não se possa debater isso. Agora, no momento, eu acredito que a tarefa imediata, certo, é rediscutir o papel da defesa nacional, papel do Brasil no mundo, papel das Forças Armadas, frente à nova realidade internacional, e que eles voltem aos quartéis, saiam das estruturas de governo. Eu já dei minha opinião sobre o GSI, nem vou falar sobre a BIM, sobre o comando do GSI, porque é evidente que não pode. Né? E tem mais um problema. Nós temos 3 organismos de inteligência militar, da Marinha, Aeronáutica e do Exército, que são os únicos que existem de fato no país. Porque a BIM precisa ser construída. E a BIM virou bolsonarista e isolaram todos os funcionários de carreira. É o de sempre na administração pública federal. O bolsonarismo veio para destruir. Entendeu? Agora, o país precisa do sistema de inteligência. Então, eu vejo assim, acho que nós devemos fazer o mínimo agora e o máximo depende de um debate constitucional público e da correlação de forças e das mudanças que o mundo mesmo fez. A maioria dos países o exército é profissional. A maioria dos países o exército não tem as funções que tem no Brasil. Na maioria dos países, várias das atividades que são vistas como exclusivas das Forças Armadas estão dentro do sistema nacional. A Previdência, a Educação, a Justiça. Então nós precisamos debater isso, sem nenhum...
Agora, o problema é que você começa a debater isso, já vem a questão que você está contra os militares e vem toda uma... Na verdade, o que nós temos de saldo hoje é uma suspeição alta sobre o papel das Forças Armadas, não só no processo de impeachment da Dilma, prisão do Lula, eleição do Bolsonaro no governo Bolsonaro, como agora nessa tentativa de golpe. Maria Carlotto, com a palavra. Bom, eu acho que a gente tem aqui acordo, os três, a política de normalização dos atos, né? de acreditar que o país, depois da posse do Lula, terminada a eleição, voltou a uma normalidade, como se a gente tivesse enfrentando uma força política qualquer, quando, na verdade, a gente está enfrentando uma força política neofascista que ainda tem raízes históricas profundas na sociedade brasileira. Ou seja, essa ideia de que a gente está... Essa normalização, né? Ela não é uma política adequada para o momento. Né? Que o José Múcio, né, o ministro da Defesa, seja o símbolo disso, pela fala infeliz que ele teve e pelo lugar que ele ocupa, né? Eu concordo absolutamente com o Zé Dirceu e com o Valério. Né? O fato dele ser o símbolo, né, dessa política de apaziguamento não faz com que o problema seja ele especificamente. Né? Até porque se ele foi escolhido por uma linha política específica, que era uma linha política de apaziguamento, né? Ou seja, de normalização. Então, eu acho que, independentemente, assim, sem discutir as políticas específicas, eu acho que o Zé Dirceu falou uma coisa muito importante para o momento. Independentemente das políticas específicas, o que precisa mudar é a linha política geral, né, de considerar a sério a ameaça que o bolsonarismo representa, não só para o governo estabelecido, mas para todo o pacto de 88. Né? Então, eu acho que a gente tem aí o governo tem uma tarefa de reconhecer e conhecer melhor o inimigo, né? Porque eu acho que tem uma série ficou evidente, né? uma certa desinformação. Dá-se também crédito de que o governo estava começando, tinha uma semana, os ministros estavam tomando posse, né? Então, assim, tinha ali, ainda se estava instalando o governo, né? Então, acho que tem aí, vamos dar um mérito, não, né? um desconto para isso, mas faltou informação. Então, assim, o governo precisa conhecer o inimigo, ter mais informações e agir segundo uma linha política de não apaziguamento, eu vou chamar de não normalização. Não é uma situação normal e não são adversários políticos normais. Agora, isso precisa começar também entre os partidos políticos que sustentam o governo, que não discutiram a questão militar. Né? Não, vejam, a gente discutiu o governo de transição, eram 35, 37, acho que 35 grupos de trabalho. E não tinha um grupo de trabalho da defesa. Ou seja, existe uma resistência de discutir publicamente, como o Zé Dirceu falou, de discutir politicamente. E isso... então, assim, a gente tem dois problemas. Né? A gente normaliza de um lado, né? E com isso não debate de outro. Então, é o pior dos cenários. Então, eu acho que que o governo precisa mudar essa linha política geral de normalização e que tem como consequência essa política de apaziguamento no interior das Forças Armadas.